Enquanto você acha que precisa de 300 mil reais só para começar a sonhar com um terreno próprio, tem gente comprando lotes de 200 metros quadrados por menos de 80 mil em cidades com infraestrutura real, economia ativa e potencial de valorização. O problema não é falta de dinheiro, é falta de informação geográfica. E hoje você vai ter acesso a essa informação. Conhece o Rafael? Não conhece? Eu acabei de inventar ele. Mas aposto que você vai se identificar. O Rafael tem 32 anos, trabalha registrado, ganha uns 4 mil por mês e paga R$ 1.200 de aluguel num apartamento de 45 metros quadrados. Ele faz isso há 6 anos. Sabe quanto dinheiro o Rafael já jogou fora? R$ 86 mil. 86 mil. Dinheiro que nunca mais volta, que não virou patrimônio, que não virou nada. E olha só esse dado do IBGE que é assustador. Segundo o levantamento de 2023, o brasileiro médio que mora de aluguel gasta 30% da renda só com moradia. 30%. Um terço do seu salário todo mês para morar num lugar que nunca vai ser seu. Aí você fala, poxa, mas comprar terreno é coisa de gente rica, né? Comprar terreno é coisa de quem tem informação geográfica. Errado. Deixa eu te mostrar um número. De acordo com o portal Imóvel Web, o preço médio do metro quadrado de terreno em São Paulo capital está batendo R$ 2.800 o metro quadrado. Isso significa que um terreno de 200 metros e mais, tamanho padrão para construir uma casa razoável, sairia por R$ 560 mil. Só o terreno, sem casa, sem nada. No Rio de Janeiro, mesma coisa. Belo Horizonte, pior ainda em alguns bairros. Mas, e se eu te disser que ainda existem cidades no Brasil onde... Essas cidades existem, e o Rafael, ele não sabe disso, porque ninguém fala sobre elas. Todo mundo fica correndo atrás de capitais inflacionadas ou cidades hypadas que já explodiram de preço. Enquanto isso, tem cidade estratégica, conectada, com potencial real de valorização, sendo ignorada. E é exatamente aí que está a oportunidade. Vou te mostrar 5 dessas cidades agora, e o critério para eu escolher cada uma foi simples. 1. Infraestrutura pronta, nada de roça abandonada. 2. Conexão logística ou econômica, cidade que tem fundamento, não promessa vazia. 3. Preço ainda fora do radar do hype, onde a maioria ainda não percebeu o valor. Bora lá! Primeira cidade, Uberaba, Minas Gerais. Uberaba tem mais de 340 mil habitantes. Não é cidadezinha, é polo regional. E olha que interessante, segundo dados recentes do mercado imobiliário, o preço médio do metro quadrado de terreno em Uberaba está na faixa de R$ 300 a R$ 500. Faz a conta comigo. Um terreno de 200 metros sairia entre 60 e 100 mil reais. Enquanto isso, em Belo Horizonte, a 480 quilômetros dali, o mesmo terreno custaria facilmente 5 vezes mais. Mas por que Uberaba está acessível? Porque a maioria das pessoas subestima polo regional. A cidade tem economia forte baseada em agronegócio, indústria e serviços de saúde. Tem hospital de referência, universidades, shopping, tudo que uma cidade estruturada precisa ter. De acordo com o IBGE, Uberaba tem um dos melhores índices de desenvolvimento do Triângulo Mineiro. E mais, a cidade está em crescimento constante. Não é explosão especulativa, é crescimento sólido, com fundamento. Uberaba tem várias opções de bairros em expansão, especialmente nas regiões norte e oeste da cidade. Se você trabalha remoto ou tem negócio próprio, Uberaba é uma pechincha estratégica. Segunda cidade, Anápolis, Goiás. Anápolis é a cidade que vive de logística. Está a 55 quilômetros de Goiânia e a 140 quilômetros de Brasília. Fica no meio do caminho de tudo e por causa disso virou um dos maiores polos logísticos do Brasil. Tem o distrito agroindustrial, tem o Porto Seco, tem rodovias conectando o centro-oeste inteiro. Segundo dados do mercado imobiliário local, o preço do metro quadrado de terreno em Anápolis varia entre R$ 200 e R$ 500, dependendo da região. Um terreno de 200 metros quadrados, entre 40 e 100 mil reais. E tem um detalhe importante aqui. Quando a logística chega, o preço chega depois. Anápolis já tem a infraestrutura logística. O que ainda não chegou totalmente foi o hype imobiliário. De acordo com dados do IBGE, Anápolis cresceu mais de 15% em população na última década. E não foi crescimento desordenado. Foi planejado com loteamentos regulares e infraestrutura acompanhando. A cidade tem várias opções de bairros em expansão, principalmente na zona sul e leste. Se você quer comprar num lugar que tem razão econômica para valorizar, Anápolis é uma aposta inteligente. Terceira cidade, Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas é aquela cidade que todo mundo conhece, mas ninguém lembra na hora de pensar em imóvel. A cidade tem mais de 300 mil habitantes, é a terceira maior do Rio Grande do Sul e tem uma infraestrutura urbana muito acima da média.
E aqui vem o dado surpreendente. Segundo o estudo recente da FIPE, Pelotas tem um dos metros quadrados mais baratos do Brasil. R$ 4.386 o metro quadrado para imóveis prontos. Para terrenos, os valores são ainda mais acessíveis, entre R$ 600 e R$ 1.200 o metro quadrado, dependendo do bairro. Traduzindo, um terreno de 200 metros quadrados sai por 120 a 240 mil reais e tem opções ainda mais baratas em bairros em expansão. E olha o diferencial. Pelotas tem 5 universidades. 5. Isso significa movimento constante, economia ativa, demanda por moradia estudantil, comércio funcionando o ano todo. De acordo com dados do IBGE, Pelotas tem um IDH de 0,739, considerado alto. A cidade tem hospital universitário, aeroporto, Porto Próximo, Rio Grande e uma qualidade de vida que muita capital não oferece. A cidade tem várias opções de bairros em expansão, especialmente nas regiões mais afastadas do centro histórico. Se você quer metragem, mais qualidade de vida, mais preço acessível, Pelotas é a gigante ignorada do mapa. Quarta cidade, Guaratinguetá, São Paulo. Guaratinguetá fica no Vale do Paraíba, no eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo. Tá literalmente na rodovia Dutra, conectada, estratégica. E mesmo assim, segundo dados do mercado imobiliário local, o preço médio de terrenos residenciais fica entre R$ 400 e R$ 800 o metro quadrado. Um terreno de 200 metros quadrados sai por 80 a 160 mil reais. Agora compara isso com cidades vizinhas como Taubaté ou São José dos Campos, onde o mesmo terreno facilmente passaria de 200 mil. Guaratinguetá tem pouco mais de 120 mil habitantes, mas a infraestrutura é de cidade grande. Asfalto, saneamento, transporte, faculdades, indústrias instaladas. De acordo com o IBGE, a cidade tem uma economia diversificada, com destaque para indústria, turismo religioso e serviços. A rodovia Dutra passa ali do lado. Você está a 180 quilômetros de São Paulo e a 250 quilômetros do Rio. A cidade tem várias opções de bairros em expansão, especialmente próximos às saídas da rodovia. Se você quer localização privilegiada sem pagar o preço de cidade hypada, Guaratinguetá é a jogada. E agora, a cidade que mais me surpreendeu nessa lista. Quinta cidade, São Vicente, São Paulo. Isso mesmo, litoral paulista. São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil. Fica colada em Santos, tem praia, tem infraestrutura urbana completa. E ainda dá para comprar terreno por um preço que não vai te quebrar. Segundo o índice FIPE-ZAP, o metro quadrado em São Vicente ficou em R$ 4.613 em agosto de 2025, um dos mais baratos do litoral paulista. Para terrenos, encontramos opções entre R$ 800 e R$ 1.500 o metro quadrado, dependendo da proximidade com a praia. Um terreno de 200 metros quadrados, entre R$ 160 e R$ 300 mil. Agora olha a loucura. Em Guarujá, do outro lado do canal, o mesmo terreno custaria facilmente o dobro ou o triplo. São Vicente tem mais de 365 mil habitantes. Não é cidade vazia, é cidade com vida, com comércio, com movimento o ano inteiro. De acordo com dados do IBGE, São Vicente faz parte da região metropolitana da Baixada Santista, que concentra mais de 1,8 milhão de pessoas. A cidade tem várias opções de bairros em expansão, principalmente afastados da orla, onde o preço é ainda mais acessível e a infraestrutura continua boa. E tem mais. Você está a 70 quilômetros de São Paulo. Se precisar da capital, vai de carro tranquilo. Se não precisar, você mora perto do mar. Morar no litoral não precisa ser artigo de luxo. São Vicente prova isso. Essas 5 cidades não são baratas porque são ruins. São baratas porque a maioria ainda não percebeu o valor. Enquanto todo mundo corre atrás das mesmas capitais inflacionadas, essas cidades oferecem infraestrutura real, economia ativa e preços que ainda fazem sentido. E tem um detalhe importante: quem compra terreno não compra só metros quadrados. Compra tempo, tempo livre do aluguel. Tempo para construir patrimônio, tempo para planejar o futuro sem depender de terceiros. Se esse vídeo abriu tua mente sobre comprar terreno, deixa o like. E me conta aqui nos comentários. Qual dessas 5 cidades te surpreendeu mais? Ou tem alguma outra cidade que você acha que deveria entrar nessa lista? E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre imóveis e investimentos inteligentes. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como analisar um terreno antes de comprar. Quais documentos você precisa checar? Como avaliar o potencial de valorização? E os 5 erros que 90% das pessoas cometem na primeira compra. Você não vai querer perder. Te vejo lá.